Muitos de vocês receberam aquele vídeo da mulher sendo presa em uma praça em Araraquara, culpando o comunismo, dizendo que isso não existe, que isso é um circo, que essa doença não pega nela, que isso, que aquele outro. Eu vi muita gente rindo em algumas páginas aí de Facebook, de Instagram e até pelo WhatsApp. Só que isso seria cômico se não fosse trágico, porque tem pessoas que estão morrendo por causa do pensamento sem inteligência dessa senhora. Eu vou mostrar para vocês aqui outras situações que acabaram levando a população brasileira a esse idiotismo implementado pelo bolsonarismo no Brasil. E vou mostrar pra vocês, inclusive, que isso é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo, só que agora só tá se agravando. E ela até citou lá que ela tem direito de ir e vir, que a Constituição garante isso, garante aquilo. Só que essa senhora tá sendo enganada porque o próprio presidente que ela votou assinou uma lei no dia 6 de fevereiro que permitia, por exemplo, que medidas fossem tomadas para conter o avanço desse vírus. Outra coisa, a cidade que ela mora, Araraquara, é considerada pela Unesp uma das 13 cidades do interior de São Paulo, do interior e da região litorânea, que são epicentros de infecção. Então eu vou falar sobre isso aqui para vocês nesse vídeo, porque a situação que essa senhora se colocou aí é constrangedora para ela mesma e para nós também que estudamos e sabemos que não tem nem pé nem cabeça o que essa senhora está falando. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente compartilha aqui, pega esse vídeo e manda para o máximo de pessoas possíveis, que somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. Pois bem, meu povo, muita gente mandou para mim mensagens aí relacionadas a essa senhora aí, que foi presa em uma praça em Araraquara. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui. Eu vou só pedir pro Gabriel botar o blur, porque ela vai processar a prefeitura de Araraquara. Ela disse que foi agredida e claramente no vídeo você vê que tem uma conversa inicial que pede para ela se retirar da praça, porque existe um decreto lá da cidade de Araraquara que fechou praças e parques. E a senhora no início do vídeo, mostra aí, Gabriel, olha o que ela fala aí. Aqui é um país limpo, aqui não é comunismo. O comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. A Constituição está acima de decreto, de qualquer decreto que for. É isso aí. Aqui tem uma determinação do... Esse circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse circo de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista. E o Dória tá junto com isso aí, Dória, PT, tá tudo junto com isso aí. Comunista! Filma aí o circo! Puxa saco do PT dos comunistas! Filma aí! Puxa saco! Pois é, você viu que ela falou que a culpa é dos comunistas, que o PT se filiou ao comunismo da China, que Dória tá envolvido, que esse circo do corona ela não acredita, que isso é um plano do comunismo para dominar o mundo, para instalar uma ditadura comunista no mundo. Eu não sei se essa senhora lembra, mas há um tempo atrás, o deputado federal Daniel da Silveira, quando visitou, por exemplo, a China, ele disse que lá não era um comunismo, era um socialismo leve. Então o Daniel da Silveira também é comunista. Assim como o Bolsonaro também, que visitou a China há um tempo atrás para fechar alguns acordos também e manter alguns acordos também. Ele também fez declarações um tanto quanto comunistas, então, sobre a China, né, senhora? Qual a expectativa de encontrar o presidente Xi Jinping, presidente, o líder do Partido Comunista Chinês? Não tem problema nenhum, é normal. Devo estar com ele amanhã. Eu não vou citar o nome dela aqui, como eu disse pra vocês. Eu vou pedir pro Gabriel colocar o blur na imagem dela, porque ela já vai processar a prefeitura de Araraquara. Eu não quero que ela me processe. Mas por que que essa situação dessa senhora é arriscada? E isso que tá acontecendo é uma escala crescente. Por quê? Porque não sei se vocês lembram, mas lá em 2013, 2014, acredito eu, no auge das manifestações contra a Dilma, você encontrou um vídeo na internet muito famoso de um cara dizendo que o que estava acontecendo no Brasil era perigoso, porque poderia ser igual o que está acontecendo lá na União Soviética. Detalhe, ele falou isso em 2014, se não me engano. Eu acredito que ele nem sabia que a União Soviética não existia há aproximadamente 2 décadas aí, tá? Ou seja, ele não sabe o que era a União Soviética. Ele repetiu o discurso de outra pessoa. Depois teve a situação daquela mulher que pegou a bandeira do Japão dizendo que aquilo ali seria a nova bandeira do Brasil, sem saber que era a bandeira do Japão. No nacional, nós nos deparamos com uma cena nojenta. Reparem aqui. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista aqui no Congresso. Depois teve a situação das pessoas dizendo, por exemplo, no Outubro Rosa, que a Catedral de Brasília, que estava iluminada com as luzes rosas, estava sendo iluminada vermelho, porque aquilo ali era uma forma de mostrar que a Igreja Católica apoiava o comunismo. Aquela merda vermelha ali em cima e todo tipo de veiculação de imagens! Essa merda vermelha!
Agora a gente vê essa senhora aí, que apesar de eu não saber se ela é ou não bolsonarista, mas eu posso afirmar para vocês que o discurso bolsonarista, olavista e de extrema direita afetou essa senhora, porque ela tá acreditando em uma ideia globalista, como ela fala, de domínio do mundo pelos comunistas, e aí ela vai ter de colocar, por exemplo, nesse grupo aí como comunista o Dória, o Witzel, e ela vai dizer que é fácil colocar isso porque eles estão contra o presidente da república, mas vai ser difícil, por exemplo, ela colocar no grupo dos comunistas o Boris Johnson e o Donald Trump, que são aliados do presidente Jair Messias Bolsonaro e que duvidaram, inclusive, desse problema sanitário também, que estão tendo de pagar agora um alto preço para poder entender que essa situação está acontecendo de verdade. Ela disse, como eu falei para vocês, que nenhum decreto pode ser superior à lei. Como eu já disse, tem uma lei que foi assinada por Bolsonaro no dia 6 de fevereiro, que determina as medidas que podem ser tomadas em relação a isolamento, quarentena, inclusive as medidas legais para quem não cumprir a quarentena e o isolamento. Lembra vocês, inclusive, que essa lei, se você quiser procurar, é a Lei 13.979, que Bolsonaro assinou, mas agora enfiou no rabo essa informação e quando alguém questiona a questão do isolamento, ele faz de conta que não tem nada disso, que é uma atitude comunista contra ele e outras coisas desse tipo. Outra coisa também que eu queria lembrar pra essa senhora aí que tava na praça de Araraquara, quase que eu digo o nome dela aqui, ó, é que o Código Penal, no artigo 268, também pode enquadrar a senhora nesse momento de epidemia, se a senhora não estiver ajudando, por exemplo, a conter esse problema e espalhando essa doença para outras pessoas, se tiver infectada, né, no artigo 267, e se tiver, por exemplo, sem cumprir as medidas legais, como determina o artigo 268, para que se impeça, por exemplo, a expansão dessa pandemia, dessa epidemia no nosso país aí, a senhora pode ser punida também. O decreto municipal, ele tem aval do STF. Eu não sei se a senhora sabe, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou aí que as medidas tanto de governadores quanto de prefeitos, elas vão ser consideradas legais, sim. Ela vai gastar dinheiro, vai perder tempo indo pra justiça, e ela vai processar a prefeitura de Araraquara, ela vai colocar na justiça, o advogado dela já deu entrevista dizendo que ela foi agredida, sufocada, e que foi uma violência muito grande, que ela tem o direito de ir e vir. O problema é que se tudo isso que eu falei pra vocês aqui estiver sendo violado por parte dessa senhora, não é só direito de ir e vir, não. No direito eu aprendi duas coisas na universidade recentemente. Primeiro, que nenhum direito é absoluto, ou seja, ela não tem o direito de ir e vir se esse direito de ir e vir dela puder contaminar outras pessoas. E também aprendi que o advogado pode entrar na justiça e pedir qualquer coisa, como ela vai fazer, por exemplo, processando a prefeitura de Araraquara. Mas se a justiça vai dar, aí é outra coisa. Mas o que me preocupa, na verdade, é que a cidade de Araraquara está entre uma das 13 cidades da região litorânea ou do interior de São Paulo, que são focos de muitos contágios, né? Que são focos de contágio, segundo estudos divulgados aqui pela Unesp, a Universidade Comunista em São Paulo, tá? E a gente tem até o momento, por exemplo, 28 casos confirmados lá em Araraquara, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, e 2 óbitos. Essa senhora precisa entender que nesse momento, por mais que ela não consiga compreender, essa atitude tomada é para salvar a vida dela. Por quê? Porque muitas pessoas que morreram recentemente, por exemplo, duvidavam do vírus. E outras pessoas, por exemplo, que morreram duvidando de outras coisas, como o maluquinho lá da Terra plana que foi pegar o foguete, foi arremessado e morreu, ele teve de pagar com a própria vida para entender o óbvio. Que você pode ir até um limite da conspiração se você acredita, mas o limite entre o racional e o irracional acaba quando existe risco de vida. Ninguém vai pular de prédio porque Bolsonaro vai dizer que as pessoas podem voar. Se bem que podem pular, né, se Bolsonaro falar isso, porque a gente sabe que tem pessoas que estão indo pra rua pegar essa doença, estão morrendo e continuam dizendo que não existe essa situação. Isso me deixa muito preocupado. Esse extremismo está sendo propagado no Brasil de forma muito fácil, porque o linguajar dos bolsonaristas é muito simples. Como eu disse em um vídeo que eu postei aqui no canal, não lembro qual foi o vídeo, mas foi um dos vídeos que eu postei hoje, eu acredito, ou ontem, eu citei que o Eduardo Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro, eles sabem o que determina a lei, eles sabem o que diz o direito, eles sabem o que diz a Constituição, só que eles tentam utilizar a retórica mais simples e mais fácil de compreensão do senso comum. Como, por exemplo, você acha que é certo o trabalhador tá em casa e o bandido na rua? Você acha que é certo o bandido tá solto na rua por causa de uma doença? Eles não explicam, por exemplo, que o bandido que está sendo solto nesse momento das cadeias são os bandidos que já tinham direito ao regime de progressão, por exemplo, para o regime aberto ou semiaberto e já estavam cumprindo a maioria deles, ou seja, já estavam na rua. Eles não citam, por exemplo, também que um público de risco ou as pessoas que têm alguma comorbidade que estavam sendo direcionadas também para regimes alternativos em casa estão sendo vigiados através de tornozeleira eletrônica ou então de prisão domiciliar e que depois que essa situação passar, eles vão voltar para o sistema prisional. Eles não citam isso porque eles sabem que a informação mais complexa é difícil de entrar na cabeça do bolsonarista porque eles não querem estudar, eles não vão querer pesquisar, eles não vão querer ir atrás da informação
concreto o que diz a lei. Primeiro que é muita informação, segundo que é chato estudar, pelo que os bolsonaristas comprovam pra gente, né? E terceiro que é muito mais fácil você compartilhar uma teoria de conspiração do que você compartilhar a verdade. A maior prova disso é que vários portais divulgaram informação, por exemplo, de que a dona Lúcia, a médica lá de Iguatu, era bolsonarista, era contra a quarentena e isso viralizou, mas até agora quase nenhum portal se retratou e a minha informação, por exemplo, no canal aqui que eu compartilhei, mostrando que ela não era contra o isolamento, que ela não era bolsonarista ou algo desse tipo, teve um menor alcance do que essas notícias. Por quê? Porque a conspiração ela é compartilhada de forma mais ampla e mais fácil. Então quando você vê mensagens compartilhadas pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, eles já sabem os gatilhos que devem ser utilizados para poder fazer com que o senso comum seja mais amplo. Esses dias eu até fiz uma brincadeira com um amigo meu, eu perguntei a ele, por exemplo, se ele fosse preso e fosse condenado a 10 anos. Ele queria cumprir os 10 anos na cadeia, ou quando ele começasse a ter direito ao regime semiaberto, regime aberto, ou cumprir a pena através do regime condicional, se ele queria ter acesso a isso, ou se ele queria abrir mão disso para passar os 10 anos preso. Aí ele me respondeu que, claro que ele ia querer ter acesso a isso. Eu falei, exatamente, porque isso é um direito seu. Isso é o que a gente chama de progressão da pena. O preso, depois que ele segue alguns critérios, depois que ele ingressou no sistema prisional, ele pode mudar o cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, para o regime aberto, para a prisão domiciliar, para o monitoramento através da tornozeleira eletrônica, ou para a prisão condicional, o cumprimento da pena de forma condicional, na verdade, que a pessoa tem o direito de estar na rua, como algumas pessoas genericamente falam por aí. Aí eu perguntei para ele, certo, e por que quando um bolsonarista compartilha, por exemplo, que tem um monte de preso que está sendo solto, você não vai investigar, por exemplo, se esses presos que estão sendo soltos, eles estão sendo soltos porque precisam cumprir essas etapas e os que estão sendo soltos são por causa disso. Eu falei, se você fosse um preso, por exemplo, que estivesse na cadeia hoje e que tivesse direito ao regime semiaberto e esse regime fosse suspenso por causa dessa pandemia, você ficaria feliz, triste ou você reclamaria? Ele, não, se é um direito meu, eu reclamaria. Ou seja, muitos deles nem sabem o que a lei diz, o que determina a lei, porque o discurso simplista e genérico do bolsonarismo é muito fácil de compreender. É por isso que eu tenho uma campanha aqui na internet para tentar trazer o conteúdo para vocês de forma mais simples possível. Por isso que eu critico às vezes canais que compartilham muito conteúdo científico com a linguagem muito acadêmica, porque se a gente não falar uma linguagem mais simples, as pessoas não vão entender e a gente não vai conseguir derrubar essas ideias que são compartilhadas pelo bolsonarismo. E quando eu falo, por exemplo, falar em uma linguagem mais simples, não é que ela não seja acadêmica. É você, por exemplo, trocar alguns termos. Praxis por prática, salutar por saudável, por exemplo. Eu não preciso mostrar para o meu espectador que eu tenho um bom vocabulário erudito para dizer que eu sou muito inteligente ou que eu sei o que eu estou falando. Eu tenho só de provar para ele que eu domino o conteúdo e que ele pode dominar também. Só que para isso parte também de um trabalho feito por nós. Muita gente critica às vezes a maneira que eu gravo o vídeo aqui, que diz que é muito genérico, que eu utilizo uma linguagem muito simples, mas eu acho que é o contrário. Eu consigo atingir o máximo de pessoas possíveis justamente por utilizar uma linguagem genérica, uma linguagem simples às vezes, mas de forma científica. Eu não invento informação, eu só faço trazer aquelas informações para o campo do dia a dia do indivíduo. Eu citei agora, por exemplo, o caso do meu amigo. Quando eu mostrei para ele que a lei determina que o preso tem direito ao regime de progressão e que é um direito dele que a justiça tem de cumprir, ele entendeu que não. Então, peraí. Então quer dizer que os caras que estão saindo não são só qualquer bandido, não é? Não. São os indivíduos que estão cumprindo o regime de progressão da pena e que têm o direito do cumprimento daquela pena. Inclusive a lei determina que se o local que o indivíduo está preso ali, né, se o estabelecimento prisional não puder dar para aquele indivíduo ali o direito ao acesso à progressão da pena, por exemplo, se o indivíduo tem direito ao regime semiaberto e no estado dele ou na cidade que ele está preso não tem o fornecimento daquele regime naquela unidade prisional, ele tem de ser encaminhado para outro regime de progressão, por exemplo, o regime aberto, para prisão domiciliar, para o monitoramento com tornozeleira eletrônica, mas ele não pode, por exemplo, ficar na cadeia porque a prisão não pode fornecer para ele naquele momento a progressão da pena. Quando ele entendeu isso, o argumento dele acabou. Então eu acredito que no caso dessa senhora é a mesma coisa, assim como o caso das outras pessoas que compartilham essa ideia de que o mundo está passando por uma teoria globalista para dominar o Brasil, para invadir o mundo, que existe um grupo chinês que isso, que aquele outro. Pelo amor de Deus, gente, a gente está vivendo aqui a banalização da política, da ciência e da informação. E não adianta só a gente ficar trazendo conteúdo técnico, porque essa senhora jamais, por exemplo, vai acreditar que o Jair Messias Bolsonaro foi na China fazer acordo, que o Daniel da Silveira, que é um deputado bolsonarista, disse que o que tem na China não é um comunismo, é um socialismo leve. E se ela vê isso, ela vai dizer que o Daniel da Silveira também é comunista.
tá? Não adianta a gente botar isso na cabeça dessa gente que ela não vai entender assim. Então, a gente tem de mostrar os caminhos de forma racional, coerente, mas também com a linguagem acessível para todo tipo de gente, inclusive para os bolsonaristas, tá bom? Queria pedir a vocês compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e queria pedir também para vocês que não ficassem zombando disso aí não, porque isso é grave. A gente vê pessoas rindo e chega a ser tosco realmente você ver isso, mas isso tá levando pessoas à morte. E é como eu tô falando pra vocês, o limite da teoria de conspiração acaba quando envolve a vida. A gente viu, por exemplo, que lá nos Estados Unidos o Alex Jones teve de mudar um monte de coisa que ele falava, teve várias redes sociais deletadas, onde ele dizia que as crianças não tinham sido assassinadas, que eram todos um bando de atores, depois ele teve de voltar atrás, teve uma teoria também que ele compartilhou que uma pizzaria lá nos Estados Unidos existia um clube onde várias pessoas que abusavam de crianças se encontravam, o maluco foi lá, deu um monte de tiro no lugar e era mentira, então ele entendeu o risco do que acontecia lá. A mesma coisa é com essa senhora aí, que ela não sabe, acredito eu, que essas informações que ela tá falando são falsas. Ela foi enganada, tá? E pra gente começar a desconstruir essas pessoas é de um por um. Por isso que a gente tem de falar do Nando Moura, do Caio Coppola, do Bernardo Custer, do Olavo de Carvalho e de tantos outros conspiracionistas que ajudaram a aumentar essa bolha bolsonarista, porque senão essa senhora vai continuar tendo essa informação como verdadeira, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, desculpa o tamanho do vídeo aí, mas não dava pra ser um vídeo menor, tá bom? Como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.